Muito obrigado, Sr. Presidente da COFMA, Sr. Presidente da Comissão de Educação, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados, minhas senhoras e meus senhores. Envolvidos 2 anos de atividade parlamentar nesta legislatura e a participar no 3º debate orçamental na especialidade, temos hoje, mais do que uma mera convicção, uma fundamentada certeza de que o acordo paraparlamentar que viabiliza o Governo e viabilizará o Orçamento de 2018 contém em si um princípio de autodestruição ao estabelecer como prioridade o presente equilíbrio de interesses corporativos, inviabilizando a projeção de qualquer interesse coletivo futuro. A interseção ideológica das forças em questão define, no que respeita ao interesse coletivo futuro, um conjunto vazio e o Orçamento de Estado é isso mesmo, é disso um bom exemplo. O grupo parlamentar do maior partido, o Partido Social Democrata, irá votar contra, sem se demitir naturalmente de participar no debate e de apresentar propostas que, em termos de princípio, possam ajudar o país. No atual debate, nós poderíamos retomar um conjunto de questões específicas sobre o orçamento, algumas das quais já colocadas por escrito, como é o facto do reforço do emprego científico em 55 milhões, que de resto já integrava o orçamento do ano passado, não ter correspondência no aumento de despesas com pessoal do Ministério, uma vez que no orçamento proposto o Ministério em despesas de pessoal aumenta no seu todo 46 milhões, incluindo o impacto orçamental no ano das medidas aprovadas pelo Governo e pelo Parlamento, levando-nos a questionar se existe prevista uma redução de efetivos. Ou questionar sobre a diferença entre a dotação inicial e a dotação ajustada, em 196 milhões de euros, o que nos leva a questionar se o orçamento ajustado do Ministério tem ou não verbas cativas. Ontem o Sr. Ministro da Saúde assegurou que o da Saúde não teria, enfim, é uma dúvida que fica. Quando é feita uma alteração relativamente à dotação inicial aprovada em orçamento, como percebemos agora na nota explicativa que aconteceu na ação social, que levou a uma redução de 90 milhões de euros, e uma vez que o Governo não gosta da transparência dos orçamentos retificativos, poderíamos também questionar se o Sr. Ministro pode passar a informar o orçamento sempre que tal acontece, sempre que há uma redução. Poderíamos fazer muitas perguntas que de dúvidas no seguimento de uma análise rigorosa do orçamento, mas preferimos concentrar a atenção do Sr. Ministro neste debate em 3 questões que nos parecem fundamentais para que os portugueses compreendam e ajuizem da qualidade do orçamento que está a ser apresentado. E a primeira questão que o Sr. Ministro abordou, e ainda bem no início, é se o Governo está ou não em condições de cumprir o acordo de legislatura com as instituições de ensino superior. Hoje, dia 14 de novembro, não existe essa certeza, nem sequer, pelo contrário, o que existe são dúvidas e, portanto, se assume ou não a responsabilidade do compromisso firmado. Ouvimos na semana passada na Comissão de Educação o Sr. Presidente do CSISP dizer, palavras dele, que o contrato de legislatura está em causa, falou não só nos reforços dos aumentos, mas também nas verbas dos cursos TESP de 3 edições. Ontem ouvimos o Sr. Presidente do CRUP, na sua primeira declaração, depois de empossado, manifestar a sua extrema preocupação pelo inexplicável atraso no pagamento da dotação adicional do Orçamento de Estado e referiu ainda, e passo a citar, que podem estar em causa salários, e alertou para o não cumprimento do acordado, consubstanciaria uma quebra de confiança entre as universidades e o Governo que o referido contrato veio criar, abrindo uma crise institucional no setor. De resto, o relatório de execução do primeiro semestre dos contratos de legislatura que o Sr. Ministro nos fez chegar evidencia que os saldos negativos das instituições totalizam 25 milhões. E, portanto, o Governo está ou não em condições de cumprir, em meados de novembro, aquilo que está prometido desde o início do ano, mas pelo menos desde junho. A segunda questão é onde está o prometido maior investimento no ensino superior. O Sr. Ministro recorda-se no início de 2017, quando apresentou o orçamento de 2016, dizia, palavras suas, que o orçamento de 2016 consagra claramente um aumento de 4% no ensino superior. E sabe também que, no final de 2016, aquilo que tivemos foi uma descida de 1,3%. A Fundação para a Ciência e Tecnologia não executou 76,7 milhões de euros do seu orçamento, 20% do seu orçamento. 2017. Em 2017, o Parlamento continua com a prestação de contas habitual, isto é claramente insuficiente,
e a não libertação do reforço, a dúvida sobre se cumpre ou não nesta altura do campeonato, é claramente sintomática. O Sr. Ministro assegura que em 2018 este orçamento, com cativações, com incorporação do reforço, que este ano tem dificuldade em pagar e que no próximo ano será superior, com o impacto anual do regime transitório, com as contratações do emprego científico, com o acerto salarial do descongelamento das carreiras, vai permitir fazer os investimentos reclamados por muitos a vários níveis, mas nomeadamente ao nível das residências universitárias. De resto, a este nível, estranhamos na proposta do Governo, na proposta de 2018, o orçamento, simplificar a alienação do património. Percebe-se que é para as instituições de direito público e para lhes dar a oportunidade de ser competitivas ou concorrentes ou ficarem em linha de indiferença com as fundações, fazê-lo sem restrições para investimento, e admitimos que isto possa beneficiar uma ou outra instituição na construção de residências, mas, em simultâneo, estranhamos não ver qualquer proposta de facilitação no processo de compra ou arrendamento, quando sabemos que existirem neste âmbito, em todo o país, do Algarve ao Norte, várias instituições com processos a aguardar de arrendamento que demoram há mais de um ano nas teias. Sr. Ministro, o Orçamento de Estado de 2018 é um orçamento a que falta visão de futuro e que não defende o interesse coletivo. Trata-se de um orçamento que vive na cultura do muito curto prazo, na expectativa de um presente com folga de crescimento económico e num futuro que logo se verá. Não há verdadeira escolha, não há verdadeira seleção. Podem haver medidas pontuais, não há estratégia. Na ciência, é um orçamento que gera injustiça geracional, porque, quando olhamos para o futuro, porque coloca os orçamentos futuros de 2019 e de 2020, em ano cruzeiro, a níveis de despesa fixa que fecha as portas aos jovens. Sobretudo, retirando às instituições os instrumentos financeiros que vão tendo, ou que iam tendo, do Fundo Social Europeu. No ensino superior, o financiamento está imobilizado há 4 anos pelos acordos de legislatura. E, portanto, a terceira questão que não posso deixar de colocar ao Sr. Ministro é se acha verdadeiramente que o modelo de financiamento existente, que se consubstancia no Orçamento de Estado de 2018, é um modelo de futuro. Os acordos de legislatura são o melhor exemplo de que não há estratégia. Independentemente do desempenho ou independentemente do que ocorra na conjuntura externa, há 2 anos atrás, como hoje, como daqui a 2 anos, as instituições recebem o que recebiam em termos nominais em 2015. O orçamento proposto é um orçamento para 2018, preso a 2015, como se não houvesse 2020. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada. Tem a palavra